Com grafite faço o acabamento do desenho, depois passo a usar tinta. Nesse caso aqui eu estou usando a tinta acrílica. A tinta acrílica seca muito rápido. Como eu gosto de fazer a mistura de cores direto na tela, muitas vezes não consigo fazer essa mistura. A primeira camada de tinta acrílica que passo na tela seca antes de eu aplicar a segunda camada. Diferente da tinta óleo, que permite fazer essa mistura direto na tela com mais facilidade, porque ela demora muito a secar. Mesmo não tendo regras técnicas para realizar a pintura, uso de vários métodos. Por exemplo, eu posso fazer a mistura usando a paleta ou colhendo a tinta direto do tubo. Não uso nenhuma técnica específica. Muitas vezes eu faço minhas pinturas sem usar uma regra ou técnica. Aliás, técnica é uma coisa que eu acho que eu não tenho, ou não penso que tenho. Ou seja, não coloco isso na cabeça. Inicio as pinturas, todas elas de formas diferentes. O que faço, na verdade, é um trabalho de observação. Conforme a pintura vai evoluindo, eu resolvo fazer modificações ou não. Quando olho para o resultado dos meus últimos trabalhos, observo duas etapas: o realismo para retratar as figuras e alguma tendência da estética impressionista no preenchimento dos espaços ao redor das figuras. Isso não tem um planejamento rigoroso, apenas uma ideia pensada sem certezas. A única certeza que tenho é que todos os elementos podem e irão sofrer mudanças durante o processo. Ultimamente eu tenho usado nos últimos trabalhos um método de composição que se divide em duas partes. Um acabamento refinado para a figura e pinceladas grossas para o fundo. O fundo quase abstrato.
A minha pintura é muito instintiva. A escolha de cores, a direção das pinceladas, a quantidade de tinta que coloco nos pincéis. É lógico que existem as análises que direcionam as decisões. Essas análises vão dirigindo os caminhos. Me refiro a um raciocínio que me leva a decidir para que lado irei traçar o pincel, a quantidade de tinta, cores, longitude da pincelada. Não acho que eu esteja certo ou errado usando desse método, se é que isso seja mesmo um método, porque são decisões tão rápidas que há pouco raciocínio nas atitudes. Tá mais para instinto do que para inteligência. Técnica e conhecimento técnico é super importante. É o gatilho para se desenvolver em qualquer atividade artística. É primordial o cara dominar técnicas. É a ferramenta necessária para se realizar, ou melhor, para o ponto de partida. Por outro lado, acho que essa procura tem limites no mundo da criação. Penso que tenho limitações, assim como qualquer pessoa. Escolho e decido até que ponto quero dominar alguma técnica. Se eu ficar eternamente buscando a perfeição por essa técnica, ficarei por muito tempo preso, amarrado nessa bolha, e posso deixar de lado o aspecto da criação, ou esquecer a real finalidade do que eu quero atingir, que pode ser diferente para cada um. Isso é uma busca minha. Pode ser diferente para o outro artista, se é que já posso me denominar assim. Faço as minhas escolhas de tema para as minhas pinturas de forma aleatória, e nesse caso aqui do surfista não foi diferente. Pensei numa imagem de um surfista em ação. Pedi uma fotografia para um amigo fotógrafo e cineasta, o competente e sensível Adenor Gouveia, especialista em esportes aquáticos, e ele me cedeu essa imagem. Ela é bastante expressiva de corpo e o rosto. E a onda, o tubo, me pareceu perfeita para a ideia que eu tinha de movimento. A parte mais pensada, a que demanda mais tempo, é a da ideia somada ao tempo de escolha da imagem. Ultimamente tenho usado fotografias como base e como gatilho para as minhas pinturas. Devo em breve iniciar uma fase onde vou partir para escolhas da minha própria memória fotográfica como experimento. Vamos ver. Todo trabalho parte de ideias e intenções. As ideias podem ou não dar bons resultados. É complicado dizer que um histórico de trabalhos sofram uma evolução positiva. Essa evolução positiva só pode vir quando há um empenho, um sacrifício, uma entrega absoluta. Esse esforço é difícil de se atingir. Vai depender do quanto os exercícios de trabalho irão fazer com que o artista atinja a maturidade. E estou em busca exatamente desse estágio.